Meu irmão, minha irmã, mais uma vez estamos aqui unidos no nosso canal no YouTube para meditar a liturgia dominical e estarmos conectados para a evangelização acontecer. Mais uma vez eu peço a você, se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal, participe conosco dando um like e ajudando-nos a evangelizar, compartilhando esse vídeo com os seus grupos, com seus contatos, com a sua lista de transmissão. Hoje, a liturgia, nós meditamos a ascensão do Senhor com o mandato de Jesus. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Com a festa da Ascensão, queremos celebrar o mistério da missão terrena de Cristo. É o final da missão terrena do Senhor. Mas é o início da missão evangelizadora da igreja. Ele vai para o Pai, mas ele envia os seus discípulos para continuar a sua obra de evangelização. Assim começa a missão da igreja. E as leituras lembram o fato da ascensão, embora narrados com pormenores diferentes e até em alguns trechos contraditórios, mas eles vão nos apresentar esse grande mistério de Jesus indo para junto do Pai e enviando os discípulos para a missão. Na primeira leitura, Lucas, após uma introdução aos Atos dos Apóstolos, descreve a despedida de Jesus em Jerusalém. Sublinha a vinda do Espírito Santo e o testemunho que os discípulos deverão dar até os confins da terra. Na segunda leitura, Paulo vê a ascensão, a glorificação de Cristo e o anúncio do retorno da humanidade para Deus. É a humanidade que agora vai para junto de Deus Pai. A humanidade de Jesus e a nossa humanidade que ele leva à presença do Pai. O Evangelho, ele narra a aparição pascal de Jesus na Galileia. Refere à apresentação de Jesus, ou seja, todo o poder me foi dado. Mostra a missão, ide fazei discípulos meus por todos os povos. E a promessa, eu estarei convosco até o fim dos tempos. É o Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 28, versículo de 16 a 20. A Igreja de Cristo é essencialmente uma comunidade missionária, cuja missão é testemunhar no mundo a proposta de salvação e de libertação que Jesus veio trazer aos homens e deixou nas mãos e no coração dos discípulos. Essa missão tem duas características. Ela é uma missão universal, ou seja, destinada a todas as nações, sem acepção, sem distinção de um povo para o outro. E ela é a iniciação cristã. Ela enfoca essa iniciação cristã que tem duas faces, né? Ou melhor, duas fases: o ensino e o batismo. Começava-se pela catequese, as palavras e os gestos de Jesus, depois vinha o batismo, que selava a vinculação do Espírito Santo, do discípulo, com o Espírito Santo, com o Pai e com o Filho. Jesus garante estar com os discípulos, e ele garante estar com os discípulos até o fim dos tempos. Mas é importante que a gente enfatize alguns detalhes dessa narrativa, que são detalhes muito simbólicos e que nos ajudam a entender. Falam de 40 dias que expressam o tempo de aprendizagem necessário. Esses 40 dias eram um tempo de aprendizagem necessário para um discípulo aprender, para o discípulo também repetir as lições do Divino Mestre, as lições de Jesus. Depois, a elevação ao céu, que expressa a exaltação total de Jesus. Ou seja, ele sobe, ele vai, ele senta
do lado de Deus Pai, ou seja, ele é Deus com o Pai. Ele é Deus com o Pai e enviará o Espírito Santo. Essa nuvem que aparece aí é um sinal que esconde e manifesta a presença de Deus. É a nuvem que traz o mistério, que nos faz ficar desejosos desse mistério. Esses homens vestidos de branco é o testemunho que vem de Deus. É o testemunho de que Deus está ali ratificando, dando o seu testemunho da divindade de Jesus Cristo. E esses discípulos que ficam olhando para o céu, eles lembram justamente a expectativa da comunidade que estava ali esperando, ansiosa, a segunda vinda de Jesus Cristo. Mas existem contradições. Quando? Logo ou 40 dias depois. Isso vai acontecer imediatamente ou 40 dias depois. E onde? Será em Jerusalém? Será na Galileia? A ressurreição, a ascensão, Pentecostes, 3 momentos distintos, mas que acontecem ali? Ou são momentos catequéticos de um único mistério que é a Páscoa do Senhor? O que isso significa? O que essas contradições, esses sinais explicam ou nos querem fazer entender? Na ressurreição, a liturgia destaca a vitória de Jesus sobre a morte. Na ascensão, a liturgia destaca a exaltação de Jesus como o Senhor do céu e da terra e a entrega de sua missão à comunidade eclesial através dos apóstolos. Na festa de Pentecostes, a ação do Espírito Santo na igreja que começa a sua atividade missionária de novo povo de Deus. Esse povo que agora, não mais guiado pelo Jesus histórico, Jesus presente no meio da humanidade, mas por seu Espírito. Meu irmão, minha irmã, a ascensão não é uma narrativa histórica, mas é uma encenação literária da exaltação de Jesus Cristo, com muita semelhança da subida de Elias ao céu, naquela carruagem especial, aquela carruagem de fogo. O sentido dessa festa da ascensão é importante que a gente destaque. A ascensão de Cristo reforça o quê? Justamente a esperança de nossa ascensão, um futuro inigualável que nos aguarda no céu. Ele subiu para dar-nos a esperança de que um dia também nós iremos ao seu encontro, onde ele nos precedeu. É assim que diz o prefácio da missa de hoje. A ascensão, na verdade, ela nos lembra que nós somos enviados de Cristo para continuar e completar a sua obra. Não podemos ficar parados, não podemos ficar aí olhando apenas para o céu, não podemos ficar aí esperando essa segunda vinda imediata. Nós devemos ser discípulos e fazer discípulos para o reino, porque o nosso momento vai chegar também. E Cristo nos garante: eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Mas esse trabalho não dependerá só de nossas forças. Por isso, Jesus os envia a Jerusalém para aguardar o Espírito Santo, onde eles estarão reunidos em oração com Maria, a mãe de Jesus, e sobre eles virá o Espírito Consolador, o Paráclito, o Santificador. Como Maria e os apóstolos, reunidos no cenáculo, devemos rezar, devemos invocar o Espírito Santo. Jesus Cristo já tinha afirmado: sem mim nada podereis fazer. Por isso, a igreja ela não começa com ação, mas com oração. Nada na igreja começa com ação, ou deveria começar, com ação, mas com a oração. E junto de Maria, a mãe de Jesus, que é essa grande intercessora, essa que está conosco, está no meio de nós. Cristo parte, ele vai para junto do Pai,
mas ele permanece na comunidade. A ascensão de Cristo ao céu, ela não é o fim de sua presença entre a humanidade, mas o começo de uma nova forma dele estar no mundo. Sua presença, ela acompanha com sinais a missão evangelizadora da igreja. Deus está presente. Ele nos envia, ele envia os seus apóstolos. O Santo Padre, o Papa Francisco, faz uma mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, onde ele fala sobre testemunho, ou melhor, testemunhar a verdade no amor. Falar com o coração. Foi o coração que nos moveu para ir, para ver, para escutar. É o coração que nos move para uma comunicação acolhedora, para uma comunicação aberta. Comunicar cordialmente. Quem assim fala, ele ama o outro, pois ele preocupa-se com o outro, com ele, e salvaguarda a sua liberdade sem violar a liberdade do outro. A comunicação do coração a coração. Essa frase que ficou célebre do Papa Francisco. Basta amar bem para dizer bem. Falar com o coração no processo sinodal é um sonho, uma comunicação eclesial que saiba deixar guiar pelo Espírito Santo, gentil, de forma gentil, mas ao mesmo tempo profética, desarmar os ânimos, promovendo uma linguagem de paz, uma linguagem libertadora. Do coração brotam as palavras certas para dissipar as sombras do mundo fechado. Que o Senhor Jesus, palavra pura que brota do coração do Pai, nos ajude a tornar a nossa comunicação livre, limpa e cordial. Que o Senhor Jesus, palavra que se fez carne, nos ajude a colocar-nos à escuta do palpitar dos corações para nos conhecermos como irmãos e irmãs e desativarmos a hostilidade que divide, que separa, que segrega. Que o Senhor Jesus, palavra de verdade e caridade, nos ajude a dizer a verdade no amor para nos sentirmos guardiões uns dos outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E abençoe-vos o Deus onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e permaneça para sempre. Meu irmão, minha irmã, fique em paz e até o nosso próximo encontro, meditando a liturgia dominical. Fique em paz.